Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical, seguindo aqui com os nossos estudos. E Deus tem nos direcionado nesse mês de janeiro. Nós estamos trabalhando palavras de encorajamento. Eu quero falar mais um pouco com você a respeito disso nesse dia. Antes de começarmos, vamos orar para que Deus esteja nos conduzindo através do seu Santo Espírito. Pai de amor, nós te agradecemos porque somos teus, somos o teu povo, a tua igreja. Bendizemos o teu santo nome pela tua maravilhosa graça sobre nós, pela tua salvação, através do teu Filho amado que morreu na cruz em nosso lugar e nos deu nova vida, nova esperança. Te pedimos agora, Espírito Santo, que tu fales aos nossos corações através da tua palavra. Molda os nossos corações, nos transforma, faz em nossos corações aquilo que o Senhor deseja nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vamos ler o capítulo 3, apenas o versículo 18. E depois mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos aí pegar outros textos no nosso estudo de hoje. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Querido, você já leu sua Bíblia hoje? Deixa eu melhorar essa pergunta. Você já meditou na palavra de Deus hoje? Quanto tempo você dedicou à palavra, à meditação da palavra, ao estudo da palavra, à leitura da palavra de Deus durante a semana que se passou? Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa carta, Pedro ele envia essa carta ali para alguns irmãos que estavam passando por perseguição, estavam sendo ali desafiados por falsos ensinos, e ele encoraja, ele lança palavras de encorajamento nessa carta aos irmãos para que eles permanecessem fiéis em meio a esses desafios. Mas não apenas que permanecessem fiéis, ele lança a palavra de encorajamento para crescimento. E é a respeito disso que eu quero falar com você nesse dia, e é justamente por isso que eu te fiz essas perguntas. Quanto tempo temos dedicado à palavra? Quanto tempo temos meditado na palavra de Deus? E isso tem tudo a ver com crescimento. É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Queridos, alguns estudiosos dizem que esse versículo, o início desse versículo, poderia ser dito assim. Pedro estava falando para esses irmãos assim: permaneça constantemente crescendo. É interessante porque a gente fala, quando a gente fala a respeito da vida cristã, ela tem um início, né? A vida cristã ela é maravilhosa e ela se inicia quando o Espírito Santo de Deus aplica pessoalmente nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele aplica a obra de Cristo nos nossos corações e ele nos regenera. Ele nos dá um princípio de vida, uma nova vida. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, somos regenerados. E tendo sido regenerados, o Espírito Santo de Deus nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus nos leva a exercitar a nossa fé em Jesus Cristo. E nós então somos salvos em Cristo Jesus, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: esse não é o fim. Esse é um início maravilhoso. A obra da graça de Deus nas nossas vidas em nos salvar.
em nos dar nova vida, né? Mas esse não é o fim, esse é o início, é o nascimento, é quando nascemos de novo, nascemos do Espírito. Mas tendo uma das perguntas que talvez possa surgir é: uma vez salvo em Cristo Jesus, e agora? O que eu faço a partir de então? Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. É isso que Pedro está falando com esses irmãos, que aqueles que foram salvos precisam agora desenvolver, precisam crescer na salvação, né? E crescimento, quando a gente fala no sentido que estamos trabalhando o crescimento agora, crescimento tem a ver com santificação. Crescimento tem a ver com desenvolver o caráter de Cristo. É isso que é o desenvolvimento da salvação, esse que é o crescimento para o qual nós somos chamados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, caminhávamos então, éramos inimigos de Deus e caminhávamos a passos largos para a condenação eterna. Uma vez tendo sido salvos em Cristo Jesus, né, tendo a obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo de Deus, nós somos então convertidos e nós que caminhávamos para longe de Deus, agora somos chamados para caminhar na direção de Deus, para caminhar na direção daquilo que é a vontade de Deus, né, para nos aproximarmos de Deus. Então, crescimento é desenvolver o caráter de Cristo. Crescimento é caminhar em santificação. Isso é crescer, e é desse crescimento que nós vamos falar hoje. Então, nós temos um objetivo. Tendo sido salvos, nós temos o objetivo, a meta, o alvo de dia após dia, permanentemente, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. O nosso objetivo, o objetivo de cada um dos crentes é, dia após dia, desenvolver o caráter cristão, o caráter de Cristo, para que a imagem de Deus, né, seja restabelecida em nós. A cada dia sermos mais parecidos com Deus, o nosso Pai. Então, nós precisamos crescer. E é isso que Pedro está falando para a igreja, né? Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Olha que interessante. Isso é um crescimento espiritual. E uma das coisas que a gente precisa entender a respeito do crescimento espiritual é que ele não é automático. Ele não acontece automaticamente. Apesar do Espírito Santo de Deus atuar nas nossas vidas, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, há de ter uma cooperação nossa com o Espírito Santo de Deus para que haja crescimento espiritual. É isso que a palavra de Deus nos diz. Olha o que Paulo afirma em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha essa afirmação de Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo fala para os crentes em Filipenses: desenvolver a salvação. Você precisa cooperar, você precisa estar ativo nesse processo de crescimento, de santificação, de desenvolver o caráter de Cristo. E é interessante também é que, assim como o início da nossa caminhada cristã é pela graça, sob o agir do Espírito Santo de Deus, o nosso crescimento, apesar de haver uma cooperação nossa, também e principalmente temos a ajuda do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. É só pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas
que podemos desenvolver o caráter de Cristo, que podemos crescer espiritualmente. Mas Deus ele disponibilizou tudo o que nós precisamos para crescer. Pedro fala isso nessa carta, nós já vamos falar a respeito disso. Ele disponibiliza os meios para o crescimento. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a sua palavra. E o que Pedro fala para esses irmãos vocês precisam crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Então, não é um mero conhecimento informativo da Bíblia, mas o Pedro ele vai falando para os crentes ali que eles precisavam conhecer a Bíblia, eles precisavam ler a Bíblia, ler a palavra, mas eles precisavam conhecer o Deus da Bíblia. Eles precisavam desenvolver um relacionamento com Deus. E Deus ele decidiu se revelar através da palavra. A palavra de Deus é um presente de Deus para nós. E ele é um presente que ele nos deu com o objetivo de que pudéssemos conhecê-lo. Se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos desenvolver um relacionamento com Deus por meio da palavra, por meio de oração. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer o Deus da palavra para que possamos crescer espiritualmente. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele fala assim, na sua primeira epístola, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele fala a respeito da palavra. Eu vou ler do versículo 1. Deixa eu aqui pegar a Bíblia. Eu vou ler do versículo 1. Rapidamente ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meu irmão, Pedro fala assim, desejem o leite espiritual é a palavra. Ele fala, se despoja do pecado, se despoja da maldade, tudo aquilo que não é a vontade de Deus, e se apropria do leite, do alimento. A palavra de Deus é alimento para nós. Assim como fisicamente nós nos alimentamos para crescer, espiritualmente também nós precisamos nos alimentar. E o nosso alimento é a palavra. É isso que Pedro está dizendo lá na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2. Se desfaz do que não é a vontade de Deus, do que é mal, do pecado, e se apropria da palavra, né? Se alimenta da palavra, do genuíno leite espiritual, para que por ele você possa crescer. Meu irmão, crescer é a vontade de Deus para nós, é a vontade de Deus para cada crente. Desenvolver o caráter de Cristo é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, essa é a meta de Deus para mim e para você. E para que a gente consiga atingir essa meta, nós precisamos nos alimentar da palavra. É por isso que eu te fiz a pergunta no início. Você já leu a palavra? Você já meditou na palavra hoje? Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus nos seus dias? É um tempo de qualidade? É o melhor tempo? Salmos número 19, no versículo 11, o salmista diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha, a gente falou que ia caminhar, esse crescimento é um crescimento de santificação. E o salmista fala assim: para não pecar contra ti, eu guardo no coração as tuas palavras. Esse guardar aqui é um entesourar, é guardar com apreço, é um guardar que leva a praticar, é um guardar no sentido de dar atenção à palavra de Deus. Então, para que a gente possa caminhar em santificação, precisamos ter a palavra de Deus como nosso tesouro mais precioso, né? Para que então possamos caminhar em santidade, para que então possamos não pecar contra Deus. Precisamos guardar a palavra de Deus. E ainda, falando a respeito de crescimento,
o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 ao 16, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a igreja ela é a família de Deus. Deus nos deu uma família, nós somos parte do corpo de Cristo. E a igreja é o melhor lugar para que os filhos de Deus possam crescer, através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, através da nossa comunhão, porque Paulo vai falando que, ainda nesse texto, ele fala assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É na igreja que a gente cresce espiritualmente através dos meios de graça disponibilizados por Deus. Pedro, nós já estamos encerrando. Pedro, ele listou algumas qualidades desenvolvidas no crescimento espiritual nessa carta que estamos estudando, segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, nos versículos 5 ao 7. Ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Queridos, virtude aqui na carta de Pedro tem a ver com cumprir o seu propósito. Por exemplo, a terra que produz o fruto é uma terra que tem virtude, porque ela cumpriu o seu propósito de frutificar. Nós temos um propósito, o propósito de glorificar a Deus. Então, ele fala assim: em vista de tudo, da obra maravilhosa que Deus fez em nós, Ele nos deu todas as coisas. Lê a segunda carta de Pedro. Logo no início ele vai falando a respeito disso. Ele nos deu todas as coisas. Em virtude disso, em função disso, em gratidão à obra maravilhosa de Deus nas nossas vidas, junto à fé que Ele mesmo te deu, desenvolva a virtude. Ou seja, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Glorifique a Deus. E dessa maneira adquira esse conhecimento que ele vai falando, é um conhecimento prático, é um discernimento, alguém que vai lidar com a vida da maneira correta, e tudo isso se dá em fruto da obediência ativa a Deus, à vontade de Deus. Ele vai dizendo ainda, desenvolva o domínio próprio, fruto do Espírito, o autocontrole, desenvolva a perseverança, ou seja, permaneça firme, permaneça fiel a Deus, mesmo quando você está diante de forças contrárias, mesmo quando você está diante de circunstâncias difíceis, permaneça fiel. Isso
essas virtudes é como se uma fosse conduzindo a outra. A fé, que é o princípio da nossa vida com Cristo, nos conduz à virtude, o cumprimento do nosso propósito, e vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo essas qualidades. A gente vai crescendo. Ele continua dizendo, desenvolva a piedade. Piedade, aqui, tem o sentido de alguém que procura obedecer a Deus. E por procurar obedecer a Deus, busca o bem do próximo. Meu irmão, se tem algo que alguém que busca obedecer, se tem alguma coisa que quando a gente serve a Deus, se tem algo que a gente faz e a gente serve a Deus, é servir o nosso próximo. Nós servimos a Deus servindo o nosso próximo. Nós amamos a Deus amando o nosso próximo. Então, desenvolva a piedade, busque obedecer a Deus, busque o bem do próximo, busque servir o seu próximo. Então, meu irmão, a palavra que eu tenho para te dizer hoje, e é a palavra de Deus, e é a vontade de Deus para nós, cresça. Essa é a palavra de encorajamento que eu tenho para você no ano de 2021. Palavra de Deus para nós. Cresça. Desenvolva o caráter de Cristo. Isso tem aplicações práticas em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós desenvolvemos o caráter de Cristo, nós nos tornamos seres humanos melhores. Se tem alguém que foi um ser humano perfeito, foi o Senhor Jesus. E quando nos tornamos como Ele, necessariamente nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos maridos melhores, pais melhores, irmãos melhores, amigos melhores. Nos tornamos seres humanos melhores. Cresça. Desenvolva o caráter de Cristo esse ano. Para isso, medite na palavra. Essa é a vontade de Deus. Deus foi falando isso na Bíblia, Deus vai falando isso aos seus filhos. Né? Medita na minha lei de dia e de noite. Medita. Meditar faz com que a minha palavra, busque diligentemente com que a minha palavra te transforme. Que a palavra te molde. Que ela não fique apenas no conhecimento, mas que ela possa não apenas ficar aqui no entendimento, mas para que ela vá para o coração, todo o teu ser, e que ela te conduza, que ela seja a tua âncora, que ela seja a tua direção. Né? Então, conheça a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Nós estamos desenvolvendo a EBD esse ano um plano de leitura da nossa igreja. Nós estamos fazendo uma adaptação de um outro plano de leitura para que nós tenhamos um plano de leitura para você, para nós. Leia a palavra, não apenas leia. Dê à palavra o seu melhor tempo. Medite na palavra. Conheça o Deus da palavra. Desenvolva um relacionamento com Deus. Dedique a Ele um tempo de qualidade. Ponha em prática o que Deus, o nosso Pai, ensina na palavra. Cresça. Cresça, meu irmão. Cresça, minha irmã. Porque essa é a vontade de Deus para você. O Espírito Santo, e a gente vê isso, Paulo fala muito a respeito disso em Romanos. Ele vai ali em Romanos capítulo 7, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. No capítulo 7, ele chega no capítulo 8, ele vai falando a respeito do Espírito Santo, e ele fala que, sendo conduzido pelo Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, cresça para a glória de Deus. Cresça, porque essa é a vontade de Deus para você. Cresça para desfrutar de tudo aquilo que Deus já te deu. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus te abençoe. Quero orar rapidamente com você mais uma vez. Pai de amor, nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos pela tua palavra. E agora te pedimos que o Senhor, o teu Santo Espírito, continue falando aos nossos corações através da tua palavra. Pai,
dá forças a cada um de nós para diariamente, constantemente nos alimentarmos da Tua palavra, do Teu maná. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço.